Parashá dessa semana, Kitavô, como eu havia falado anteriormente na Parashá Teree, Moshe Rabbeinu ordenou para o povo judeu que assim que eles entrassem na terra de Israel, eles deveriam se reunir sobre as duas montanhas no meio da região central, Gerizim e Eval, para uma nova aceitação da Torá. A Parashá relata que apenas 12 mandamentos da Torá foram enumerados e que as tribos que estavam divididas sobre as duas montanhas deveriam reconhecer publicamente que aqueles que cumprissem os mandamentos do Eterno receberiam dele as bênçãos, enquanto sobre aqueles que desprezassem os mandamentos recairiam sobre eles as maldições. Mas quando observamos esses mandamentos mais de perto, algo nos chama a atenção. Cada um deles discute uma ação, algum ato específico, como maldito o homem que fizer uma imagem de escultura, ou maldito aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. Mas quando a gente olha para o último mandamento, ele parece ser muito genérico, sem nada específico. Ele diz: maldito aquele que não mantém as palavras dessa Torá para cumpri-las. E todo o povo deverá dizer amém. Por que a Torá usa palavras tão vagas nessa última declaração? O Ramban, o rabino Moshe ben Nachman, também conhecido como Nachmanides, ele explica que essa maldição, a maldição de não manter as palavras da Torá, se aplica àquela pessoa que, apesar de estudar a Torá, de ensinar, de guardar, essa pessoa até cumpre os mandamentos, mas tendo a possibilidade de aproximar aqueles judeus que se afastaram de Hashem e de fortalecer a Torá deles, essa pessoa não faz nada a respeito disso. Essa maldição recai sobre ela. Ou seja, para o Rav Nachmanides, quando a Torá diz maldito aquele que não mantém as palavras dessa Torá, ele entende que manter as palavras da Torá significa que a pessoa tem a obrigação de fazer com que a Torá seja mantida, seja preservada em todo o tempo. Em outras palavras, essa maldição se aplica até mesmo para aquelas pessoas que são completamente piedosas e retas em seus atos, em suas ações, mas que não se esforçam para fortalecer os conhecimentos de Torá daqueles que não a cumprem. Há um princípio judaico que sintetiza muito bem isso. Kol Israel Arevim Zelazé. Todos os judeus são responsáveis um pelo outro. Isso significa que todos aqueles que têm o poder de influenciar positivamente os outros e não o fazem, recebem sobre si essa maldição proferida no Monte Eval. E aqueles que se esforçam e tentam influenciar os outros de maneira positiva recebem as brachot, as bênçãos, que são proferidas sobre o Monte Gerizim. Temos uma inclinação natural de pensar que não se importar com a espiritualidade dos outros não seja algo tão grave, mas quando a gente observa as transgressões que são enumeradas nas outras maldições, a gente começa a ter uma ideia mais clara da gravidade de não aproximar aqueles que estão mais afastados. Por exemplo, a Torá traz proibições de fazer imagens de idolatria, de desprezar os pais, de se envolver em relações imorais e de ferir o companheiro de maneira secreta, que seria fazer lashon hará, ou seja, fazer fofocas, denegrir o próximo pelas costas, de maneira covarde. Se o fato de deixar de se importar com a espiritualidade dos outros é listado junto com essas transgressões tão graves, isso quer dizer que, certamente, essa negligência também é considerada grave aos olhos de Hashem. O rabino Naftali Tzvi Yehudá, mais conhecido como Netziv, ele viveu em uma geração que já havia um grande fluxo de judeus que abandonavam a Torá para se conectarem com outros tipos de ideologias. Na época, muitos judeus observantes acreditavam que o ideal era se isolar de qualquer tipo de influência negativa e continuar com o seu próprio trabalho de crescimento espiritual. Mas o Rav Netziv, ele se levantou fortemente contra essa ideia,
porque ele acreditava que enquanto o mundo estava sendo espiritualmente destruído, não era hora de a gente focar na nossa própria espiritualidade. Para incentivar pessoas da sua geração, ele sempre utilizava como exemplo a história do rei Yoshiarro, que é mais conhecido no Ocidente como o rei Josias. O rei Yoshiarro, ele nasceu em uma geração completamente sem conhecimentos da Torá. E quando ele assumiu o trono, após a morte de seu pai, ele tinha apenas 8 anos de idade e decidiu fazer uma reforma no Beit HaMikdash, o templo sagrado. No meio das obras, um dos Kohanim, dos sacerdotes, chamado Hilquiarro, também conhecido como Hilquias em português, encontrou um Sefer Torá escondido. Eles viram que o Sefer Torá, ao invés de estar enrolado até o começo do rolo, na Parashat Bereshit, que fala sobre a criação do mundo, na verdade, ele estava aberto no meio do Sefer, justamente na parte onde está o versículo: Maldito é aquele que não mantém as palavras dessa Torá. Quando o rei Yoshiarro escutou essas palavras, ele imediatamente rasgou as suas roupas e disse: Está sobre mim a responsabilidade de manter a Torá. Após muitos esforços e dedicação, ele realmente teve sucesso em trazer de volta o povo judeu ao estudo e ao cumprimento da Torá e das mitzvot. Se aqueles que não se importam com a espiritualidade dos outros entram na maldição contida nessa paraxá, o contrário também é válido. Todo aquele que se esforça para influenciar positivamente os outros para que aumentem a sua observância de Torá e das mitzvot, recebem um grande louvor de Hashem. Como diz a paraxá, recebem as bênçãos. Mas há um versículo interessante na história do rei Yoshiarro que diz que logo após encontrar o Sefer Torá, ele falou para os Kohanim e para os Leviim: agora vão e sirvam a Hashem, seu Elohim, e a Israel, o seu povo. Mas o que ele quis dizer com servir ao Eterno e ao povo? O Rabino Netziv explicava que após os terríveis reinados de Menaché e Amon, reis que vieram antes do rei Yoshiarro e que levaram o povo judeu para os caminhos da idolatria, os únicos que haviam conseguido manter um nível de espiritualidade elevado foram os Kohanim e Leviim. E por isso, eles acabaram se refugiando em seu próprio mundo para evitar o perigo da assimilação que os rondava. Eles dedicaram-se somente ao seu próprio crescimento espiritual e à sua conexão com o Criador, mas negligenciaram a espiritualidade do restante do povo. Por isso, o rei Yoshiarro quis dar a eles um forte recado após encontrar o Sefer Torá. Ele os estimulou a mudarem de comportamento e, a partir daquele momento, dedicar as suas energias para espalhar a Torá entre aqueles que estavam tão afastados e desconectados da sua espiritualidade, do cumprimento das mitzvot. Por isso, o rei Yoshiarro ressaltou que eles deveriam não somente servir ao Eterno, mas também ao povo judeu. E fazendo isso, eles estariam também servindo a Hashem, pois essa era a vontade dele naquele momento. Essa é a atitude de um verdadeiro rei elegido pelo Eterno, a preocupação com todo o povo de Israel, mas principalmente por aqueles que estão tão afastados da Torá e das mitzvot. Rabbeinu Yehoshua de Natzrat é um verdadeiro exemplo disso também. Ele abraçou a todos que queriam se tornar seus discípulos, grandes ou pequenos, desde sacerdotes, rabinos já renomados, grandes tzadikim, mas principalmente aqueles que foram marginalizados pelos religiosos de sua época. Seu foco principal eram todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ter uma educação formal na sinagoga, ou aqueles que, por algum motivo, se desviaram do caminho da Torá. Ele sintetiza a sua missão dizendo que veio buscar e resgatar aqueles que haviam se perdido. E quando ele era questionado do porquê ele vivia rodeado por essas pessoas marginalizadas e não por justos e religiosos, ele dizia que não são aqueles que se sentem saudáveis que precisam de médicos, e sim os doentes. Uma das últimas instruções de Rabi Yehoshua aos seus Talmidim foi: vão por todas as nações
e os ensinem a preservar todas as coisas que eu vos tenho ensinado para sempre. Há muito tempo, muitos judeus já haviam sido dispersos por todas as nações e muitos outros haviam saído da terra de Israel por vontade própria e viviam uma vida longe dos princípios da Torá. Na época de Rabbeinu Hamashiach, na diáspora entre as nações, haviam diversas comunidades judaicas que estavam completamente assimiladas, que não cumpriam as mitzvot da Torá. Quantas pessoas tiveram a chance de ouvir os ensinamentos da Torá pela primeira vez porque alguém se importou com elas? E não estamos falando de qualquer pessoa, mas do rei delas, do verdadeiro rei do povo judeu, Yehoshua ben Yosef de Natzrat. Todos os profetas de Israel, desde Moshe na Torá até o último profeta registrado no Tanar, previram um tempo de restauração onde todos os judeus espalhados, afastados, exilados entre as nações retornariam arrependidos a Hashem. Foi essa missão que Rabbeinu Yehoshua encomendou aos seus primeiros discípulos. Existem várias maneiras através das quais nós podemos ajudar outros judeus e até mesmo gentios a estarem conectados com Hashem, com os mandamentos e com a sua espiritualidade. Pode ser dando aulas, estabelecendo novos centros de estudos da Torá, ajudando a manter centros de estudo da Torá que já existem, ou simplesmente se aproximando das pessoas mais afastadas e convidando-as, por exemplo, para uma reunião de Shabbat. Se o rei Yoshiyahu, o Rav Netziv e o próprio Mashiach Yehoshua ficaram tão preocupados em suas gerações com essas pessoas que estão tão afastadas da Torá, maior ainda é a nossa responsabilidade em uma geração em que o número da assimilação e afastamento da Torá e das mitzvot aumentaram em muito em vários lugares. Apesar de muitos de nós não se sentirem preparados, devemos saber que, como discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, o Mashiach de Israel, nós não estamos isentos de participar dessa tão grande e importante missão. Realmente, se acreditarmos no nosso potencial, nós não iremos a lugar nenhum, mas se assumirmos a nossa responsabilidade na continuidade da Torá, como diz o mandamento da nossa paraxá, de que devemos ajudar a manter a prática da Torá e dos mandamentos, certamente o Eterno nos ajudará e nós teremos muito sucesso em trazer de volta aqueles que estão tão afastados de Hashem, dos seus mandamentos e da sua espiritualidade. E além de ajudar outras pessoas a se conectarem com Hashem, a se aproximarem dos seus mandamentos, estaremos também garantindo mais brachot para as nossas vidas. Junte-se a nós nessa grande missão. Shabbat Shalom.